essa aula aqui é a parte 2 para a gente complementar a ferramenta quantidade acumulada de agressão diária. Eu vou começar aqui falando da parte que porque o mercado pode cair e o indicador pode subir, ou vice-versa. Tinha mostrado aquela hora, aqui é um exemplo, o mercado subindo e o indicador não acompanhou. Então aqui tem três possibilidades. Arbitragem é o quê? É um, um ativo negociando com o seu ativo par. No caso aqui eu tenho um exemplo, um índice grande com o mini índice. Então aqui tem a correlação e tem uma arbitragem. Pode ser o dólar cheio com o dólar mini, mesma coisa. Então vamos lá. O ativo que está sendo arrastado costuma fazer essa divergência. Porém, aqui foi o contrário. Ok? Um exemplo aqui são os clientes, né, que fazem essa arbitragem no mini índice através da UBS e da XP. Então você vai estar lá no cheio, algumas corretoras, alguns bancos lá grandes, e você vê que quem movimenta mesmo o mini índice é a UBS e a XP, mas não é a UBS e a XP, são clientes institucionais que operam através deles. Por isso que eu falo que para a gente, na minha opinião, não tem muito interesse em ficar olhando o BS, puxando ou derrubando preço, porque a gente pode olhar através pode olhar aqui através do gráfico com as ferramentas que já existem, ok? Então vamos lá, outras condições, play atuando de forma passiva, isso acontece. Terceira, não ter comprador persistente, ausência de play que ele fala, e outro é pouco dinheiro disponível. Tudo isso acarreta em o mercado te dar essa condição. Porém, ele fala que pouco dinheiro disponível, ausência de big play, isso daqui é mais para alguns tipos de ações. Isso não acontece no mercado de índice nem de dólar. Aqui é mais arbitragem. Quando acontece isso, é pelo fator arbitragem. Ok? Agora, deixa eu mostrar a nossa leitura. Vamos mostrar a nossa leitura, como ele pode auxiliar na nossa leitura diária. Vamos lá. Então aqui, vamos supor, para a gente não precisar ficar puxando Midas, nem nada, nem ficar olhando o Market Profile, vamos trabalhar com suposições. Suponhamos que nessa região aqui, nós temos VAL, que o mercado fez uma queda climática, a gente tem um saldo da agressão e a gente vê a agressão retornando, pelo menos nesse momento, momentaneamente. Então aqui você tem essa linha, isso aqui é o que? Um W de mesmo nível, e você tem o saldo da agressão menor. Então a gente interpreta dessa forma, pelo menos eu interpreto assim. Então o mercado chegou até próximo do nível máximo dele, chegou aqui, ele cansou, ele volta e ele faz esse movimento aqui de agressão. Então a gente está olhando a agressão e olhando o movimento. Ok? Vamos ver mais alguma coisa aqui para frente. Aqui a mesma coisa, ó. Movimento climático, perto dessa região máxima, extrema, depois o mercado vai devolvendo. Então você não entrou ali, você coloca VWAP móvel, como a gente sabe, cadê? Aqui, VWAP móvel, ela vai passando por aqui, e às vezes você está um pouco atrasado, você consegue ver que o mercado chegou perto do extremo, com um volume climático, ele faz um W mais alto, e você está vendo que o mercado rejeitou a queda, está entrando comprador, saldo de agressão vai diminuindo, então você tem essa possibilidade de entrar comprando. Então, como eu disse, ele é um indicador, uma ferramenta que vai te auxiliar, que é a mesma coisa, chegando próximo dos níveis, aí ele vai perdendo a região, mesma coisa, região de Market Profile, região de Market Profile, aqui tem um Market Profile, aqui a gente coloca nosso VWAP móvel, o mercado veio até aqui, está rejeitando a agressão, está voltando a subir. E você tem a referência que está próximo de um ponto relevante. Diferente, um exemplo desse movimento aqui, ó.
Vamos ver onde é que ele estava. Vamos ver onde é que ele estava. Aqui. Aqui ele estava aqui. E aqui ele estava aqui. Ele até te complementa, porque ele aqui, ele entra como uma divergência até, né? Se for olhar, o mercado andou dali para cá. E aqui o mercado andou praticamente de lado, fazendo só esse pico. E depois continuou de lado, mercado de lado, virando. Então você consegue ter essa visualização. Que a gente acompanha fluxo e o saldo da agressão é fluxo puro. A gente está olhando fluxo puro. Isso que a gente tem que estar olhando. Vamos lá. Aqui, aqui. Não estou falando que você só precisa fazer a operação quando o indicador acusar, tá? Você pode continuar fazendo sua operação tranquilo. Olha aqui um exemplo bacana também, ó. Outro exemplo bacana. Chegou na região, porém o mercado fez o quê? Caiu. Que a gente acabou de falar, ó. Acabou de falar. Então aqui você teve uma queda climática, mesmo ponto, ponto relevante, tal, deu entrada. Se entrou, como eu disse, não ficar fazendo preço médio, não acreditar em nada que você já não tenha levado fé. Se seu stop é aqui, que seja aqui. Não ficar, agora ele vai voltar porque chegou no seu limite. Não existe isso. Pode ver que o mercado devolveu, depois subiu. Aqui, o mercado fez esse movimento, saldo da agressão era vendedor, confirmou a venda caindo. Aqui, aí ali você tomou stop, não fez preço médio, aceitou o stop, beleza. Aqui você foi, fez tua operação, do jeito que tem que ser feita e pegou esse movimento mais uma vez. Entendeu? Então é isso. Aceitar o stop. Quando o mercado te der o stop, porque imagina, você ficar fazendo médio em 500 pontos, quebra a conta. Aceita o stop quando der errado e deixa fluir quando deu certo. É só mais uma ferramenta para te auxiliar na tomada de decisão. Vamos continuar. Mercado vendedor. Aí na venda a mesma coisa. Se você tem, vamos lá, de novo. Eu não sei, tá, pessoal? Eu que tô botando aqui, tá, amigo? Ó, Op Móvel bateu aqui. Saldo da agressão é vendedor. Você cruza lá e quer vender? Vender? Pode vender. Não sei como é que tá aqui. Isso aqui tá batendo aqui. Aí tem que ver também. Mas saldo da agressão, vendedor. Ainda não chegou no seu limite. Diferente daqui, ó, que chegou no limite. Então você fica mais à vontade para executar a compra. Aqui ainda não chegou no limite, mesmo tendo uma VWAP aqui, talvez você pode ficar receoso em efetuar essa compra. Se você não entrou nessa, entrar nessa, mas independente de entrar ou não, você saber aonde que o mercado está trabalhando. Eu acho que o mais importante é isso, porque independente de você entra pelo setup hoje, eu falo hoje porque depois você não vai precisar mais disso. Se hoje você está entrando pelo setup, o que importa é você saber por que você está entrando, aonde é seu stop, da forma que eu falei. Entrou aqui, o range é aqui. Pô, não vou entrar porque está muito curta essa entrada. A gente precisa o quê? Pô, uns 200 pontos para pegar pelo menos uns 60, 70, 80. Pô, 300 pontos para pegar 150, alguma coisa nessa condição. Se aqui, daqui para cá, você tem 100 pontos, 80 pontos, 70 pontos, irmão, pode estar acontecendo o que for aqui que não é uma boa entrada, né? Isso é lógico. Aí você tendo essa confirmação, melhor ainda. Aí o mercado vem, cai, perde o fundo, a gente sabe que um monte de gente vende, mas você está de olho no quê? Na sua venda climática e no limite da negociação do saldo da agressão. Aí você vai e consegue fazer sua compra. Aí para isso ainda tem, vindo lá de trás de algum dia, tá passando aqui uma VWAP, ou aqui é um ponto de Market Profile. Pô, tá lindo, é só entrar. Entendido? Então é isso aí. Vamos lá. Continuou. Aqui a gente consegue ver que ele não consegue pegar a tendência de alta clara, ó. Não vem, ele bate, volta, bate, volta, bate, volta. Lembrando que eu estou olhando assim de forma bem superficial. Aqui é o exemplo que a gente acabou de dar.
Ele veio, tocou num ponto, tocou em outro ponto, aliás, aqui não tocou, mas depois tocou 3 vezes, 4 vezes no mesmo ponto. Saldo da agressão batendo nessa marcação que eu fiz. Volume, fez a venda climática, o volume parou de cair. Então começou, entrou absorção. Como acho que a gente sabe que entrou absorção? Nessa ferramenta você consegue olhar, entrou absorção aqui, ó. Entrou na absorção. E o mercado faz esse movimento aí para alta. E a galera ainda pega essa quantidade de pontos aí. Os 300 pontos mais ou menos. Ok? Então a ferramenta te auxilia isso. Vamos ver. Ah, aqui. Um exemplo também, mais outro. Você tem para lá, você tem para cá, divergência. O mercado está subindo, compra climática, faz um uptrust, tá passando um VWAP, tá passando um market profile, alguma coisa na região, o mercado dá a condição para você, opa, desculpa, você vai lá e vende. Então, pega essa queda aí. Ok, ó, o mercado vindo na queda. Então, essa ferramenta serve para auxiliar nesses pontos. Depois o mercado vem trabalhando o fundo. Vamos lá. O mercado vem trabalhando um fundo, fez um fundo. Ó, ponto de fundo, venda climática, rejeitou o fundo, começa a subir. Esse aqui tem Market Profile, VWAP, mesma condição. Vamos lá, agora tem que ver aqui dá errado, né? Porque nem sempre dá certo. Está procurando, chegou no ponto, chegou perto do ponto, segurou, volume elevado, perto do ponto, não voltou mais, configura possível compra, o mercado vai, rompe um patamar para o outro. Aqui a mesma coisa, chegou num ponto interessante aqui no topo, vamos olhar, chegou aqui, vamos lá. Chegou, tocou. Aqui você poderia ter feito a venda e tomar um stop aqui de boa. Não vou falar isso agora porque o horário não coincidia. Então ficou ruim. Mas se você fosse mais agressivo, poderia vender essa região aqui e ficar trabalhando preço aqui dentro. No máximo tomar um stopzinho bem curtinho por causa do horário, que já era 16 horas. Ok. Aqui o mercado já abre vendido para baixo. Não tem por que procurar compras, isso é importante. Aí ele vem para aqui, legal, vamos ver. O mercado parou aqui. Primeiro ponto foi esse. Segundo foi esse. Depois ele já rompe direto, tem essa VWAP. Se não tiver Market Profile, não tiver nada, é complicado. Mas mesmo assim, quem comprou no bolo, mesmo estando muito agrupado, fez o seu scalp, até porque aqui tinha uma barra de volume elevado. Então a ideia é quando o mercado sai, para depois voltar. A gente sabe que existe barras de rompimento, barras de exaustão e barras de ignição. Então aqui estava com cara de barra de ignição. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui foi legal também. Tá vendo que isso aqui acontece bem no final do dia, né? Importante, ó. Prestamos atenção nisso, ó. Chegou num ponto relevante. Ah, mas aqui o volume já estava ultra elevado, indo para o outro patamar de venda. Ah, então não. Porque essa condição, vou repetir, essa condição é quando o mercado para no primeiro patamar que a gente olhou. Quando ele rompe esse outro patamar, é porque o mercado está indo embora, pegou a tendência, como eu expliquei, que o André fala. Ele pega a tendência, então aqui o mercado já estava na sua tendência, ok? Ó, ele rompeu o patamar e entrou na tendência, então aqui ele estava nessa condição mesmo. Ele fala que quando acontece isso é porque geralmente um ou dois players estão dispostos a levar o mercado e levam o mercado. Então depois aqui, vamos ver, de novo, ó, aqui chega, respeita, região de VWAP móvel, primeira venda, segunda venda na região, vendas, tal. Aqui não vou falar da compra, por aqui, ó, porque não chega perto do nível, chega perto, é perto da região
de volume, ó, que foi criado, perto do volume que foi criado, checkout, possível compra, mercado testa, por aqui não tem nada. Depois aqui, ó, veio testar o mesmo patamar, o mesmo nível com volume elevado. Mercado fez essa região aqui, gerou vendas também, ok? E aqui continuação, movimento para baixo, o mercado faz o movimento para baixo. Depois aqui embaixo tem o toque, o mercado não chega a tocar. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Não chega nem perto daquele ponto, mas aqui o mercado configura pela VWAP. Por isso que eu falo, essa ferramenta serve para auxiliar. Se você quiser usar ela como mais uma confluência e só for entrar nesses pontos, não tem problema. Lembrando também que pode dar errado, e a gente viu casos que deram errado. Por isso que a gente fala que não é setup pronto. Ok? Você pode observar aqui, chegou num patamar, essa operação até fiz aqui, saí aqui bem rápido, era 100 pontos, o mercado deu lá 400 pontos, chegou lá em cima. Então, o mercado foi lá e você identifica o saldo da agressão indo embora. O mercado faz, volta, região importante, VWAP móvel, tocou, pum, comprou. Chegou lá em cima, a mesma coisa aqui, ó. Aí aqui ele já não configura na sua venda. Aí fica a seu critério, porque ele está batendo numa região importante de VWAP, ele trava, perde, volta para testar, você vai vender. Aqui importante, ó. Candle importante, de volume, na região da VWAP, entrou bastante volume. Então, você vai lá e faz a sua venda. Aqui já era 4 horas já. Depois aqui, o mercado pega uma alta. Pode ser um teste desse fundo aqui, dessa barra de volume. Lembrando que aqui também teve volume. Ok? Então é assim que a gente olha o indicador, baseado quando ele chega nos pontos extremos e quando ele dá continuidade. Geralmente, quando vai cruzar de um eixo para o outro, o mercado já andou bastante, a ideia é esperar um pullback. A gente não pegou aqui nenhum caso de tendência, um caso de tendência bom é esse, caramba, para fechar aqui, ó, caso de tendência. Então o mercado entra nessa lateralização, a gente pode acreditar que é uma acumulação, até porque tem um range anterior, provavelmente deve ter alguma VWAP passando por aqui, Market Profile, mas agora você tem informação dessa ferramenta que já passou da parte sobrevendida. Então, se você não quer comprar, você não compra, se você não quer vender, não vende. Mas, da mesma forma, a gente vai ter esse tipo de informação. Lembrando, sempre para compra e sempre para venda. Mas aqui, você levando em consideração que o mercado já passou do ponto de sobrecomprado, e é quando essa informação nova que eu também não tinha, do André, falando que agora o mercado, quando rompe um ponto importante que você delimita, é porque tem alguém realmente querendo vender. Aqui acabou sendo uma bela demonstração. Vamos ficar de olho. Vou ficar de olho nisso para ver se aparece mais algum exemplo. Esse exemplo aqui foi bem legal. Ok? Então é isso daí, nossa aula 2 do saldo acumulado da agressão. E eu vou falar de uma ferramenta que é parecida para quem usa só o MetaTrader. Mas não tenho dúvida que você vai usar o Profit Chart ou o Trade. Essa ferramenta também tem no Trade e a forma de visualizar, de operar é a mesma forma. Valeu e até mais.